Paz e graça, irmãos queridos. Esta é a manhã mais esperada do ano. Mais esperada do que o Natal, mais esperada do que o aniversário da igreja, mais esperada do que o nosso aniversário. Esta é a manhã da ressurreição. Não há nenhuma manhã em todo o calendário que cause mais alegria para nós do que a manhã da ressurreição. Quero convidar você para prestar culto ao nosso Deus, porque Ele é digno. Ele é bendito eternamente. Existe igreja porque cremos na ressurreição. Existe esperança porque nós cremos na ressurreição. Existe vida eterna porque nós cremos na ressurreição. O Senhor veio viver a nossa realidade e levou sobre si a nossa iniquidade. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Ele carregou sobre si as nossas dores, nossas enfermidades. E Ele morreu por nós e ressuscitou. Porque não era possível a morte reter aquele que morreu pelo motivo que morreu, sendo Ele quem Ele é. Bendito seja Deus. Quero convidar você a apresentar-se ao Senhor para agradecer pela vitória de Cristo Jesus sobre a morte, sobre a cruz. Vamos bendizê-lo? Aceita, Senhor nosso Deus, o culto que ora nós prestamos ao Senhor. Ele é limitado porque vem de pecadores, mas é por meio de Jesus que nós apresentamos ao Senhor. Há no nosso coração muita gratidão, há na nossa vida alegria e júbilo, porque nós estamos caminhando para o lar celeste, porque Cristo Jesus conquistou vitória para nós. Bendito seja o teu nome, bendito seja o nome da tua glória. Abençoa, Senhor, este culto que nós prestamos ao Senhor. Abençoe os que estão aqui, aqueles que estão em casa, aqueles que estão em trabalho. Abençoe-os, sim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, por ocasião da Páscoa e por ser o primeiro domingo deste mês de abril, nós teríamos a Santa Ceia. Mas por conta da situação em que nós vivemos, nós vamos esperar um pouco mais. Não vai tardar. Soube que há um movimento no Congresso para a liberação de cultos presenciais. Por isso nós oramos ao Senhor que se confirme e que abençoe para que os ajuntamentos sejam presenciais para a glória do Senhor. E que o Senhor ponha limites na extensão desse coronavírus e que nós possamos viver assim, anunciando que Ele vive e que Ele reina para sempre. Bendito seja o nosso Deus. Teremos na manhã deste dia uma cantata ao nosso Deus. Queremos agradecer a Ele com cânticos. E você está envolvido nisso. Você não vai apenas assistir, você vai participar, se envolver emocionalmente com as suas vozes, com o seu coração, com aquilo que você é, aquilo que você trouxe para apresentar ao Senhor. Quero convidá-lo para envolver-se e participar deste culto ao nosso Deus. Porque na manhã daquele domingo, as mulheres foram para preparar o corpo, mas ele já estava preparado. Não havia mais necessidade de fazer nada com aquele corpo, porque ele já havia passado por uma transformação. Nós bendizemos o Senhor por conta disso. Queremos que a igreja ore por alguns irmãos que ainda estão em risco de contágio, trabalham diretamente na saúde. Ore para o Senhor os proteger, guardar as suas famílias. É um tempo delicado, é um tempo diferente. Nossa geração ainda não havia
passado por algo semelhante, mas nós estamos aprendendo. Não deixe o seu amor esfriar. Não deixe o seu coração ficar distante. Ligue, faça uma ligação. Mantenha-se em comunhão e com a comunhão aquecida. Ore ao Senhor, mas faça ligações com os irmãos. Não se afaste, por gentileza. Está próximo o momento dos nossos cultos voltarem a ser presencial. Enquanto não, nós reconhecemos, irmãos, os riscos que os irmãos estão expostos quando saem de casa. Nós reconhecemos isso e queremos evitar que você se exponha de forma desnecessária. Esse vírus já matou mais de 300 mil pessoas no Brasil. Então é sério, ele é delicado. E ultimamente temos informações que ele está contagiando pessoas mais novas e até adolescentes. Daqui da nossa igreja já foram contagiados. Tome cuidado, não brinque, não vacile, mantenha-se afastado, faça uso desses critérios que a OMS recomendou para nos guardar do contágio. Guarde-se, proteja-se, ame o próximo e ame a si mesmo, tá bom? Deus nos abençoe. O culto, independente da fase em que estejamos, ele começa 18h15, tá bom? E nós estamos gostando deste horário, tem sido benefício para muita gente. E nós queremos agradecer a Deus pela mesa, a sensibilidade da mesa em reconhecer a necessidade desta mudança. Então, estaremos nesse horário até outra recomendação, tá bom? Deus seja louvado, Deus seja bendito em nosso meio. Vamos cantar o hino de número 117, animados, alegres, profeticamente. 117, ressuscitou. Por gentileza, abra a sua Bíblia
em Isaías 53. Isaías 53. Os 11 primeiros versículos. Quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, e que sabe o que é padecer, e como um de quem os homens escondem o rosto. Era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e da sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quem der a ele, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma, ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Ele sofreu o meu sofrimento, levou sobre si a minha iniquidade, morreu a minha morte. São muitas as minhas lutas. Eu estou trazendo para a primeira pessoa, falando de mim, porque eu queria que todos nós assim nos dirigíssemos a esse texto. A minha morte, a minha dor, o meu sofrimento, ele levou sobre si. Por isso, há no meu coração uma gratidão, independente de como o mundo veja essa data. Eu vejo assim, e eu quero convidar você a que também veja assim, porque são muitas as nossas lutas, mas nós temos razões pessoais para louvar Jesus. São dolorosas as nossas perdas, mas nós temos razões para louvar a Jesus. São incontáveis as nossas dores, mas temos razões para louvar a Jesus. Por isso, nós reunimos as nossas forças hoje para louvar a Jesus. E eu convido você a fazer isso também. Louvai, louvai.
os seus anjos, louvai-o todas as suas legiões celestes, louvai o sol e lua, louvai-o todas as estrelas luzentes, louvai céu dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Louvem o nome do Senhor, pois mandou ele e foram criados, e os estabeleceu para todos sempre. Fixou-lhes uma ordem que não passará. Louvai ao Senhor da terra. É isso que nós estamos fazendo, louvando ao Senhor de toda a terra, bendizendo aquele que venceu a morte e nos conferiu vitórias. Olhe esse texto interessante, falando para nós sobre a cruz de Jesus. Aqui em 1 Coríntios 1, do 21 até o 24, diz assim: visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar aos que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus, sabedoria de Deus. Cristo é poder de Deus e é sabedoria de Deus. A cruz pode ter escandalizado o mundo inteiro, pode ter sido alvo de contradição, pode ter sido motivo de vergonha. Alguns podem ter a evitado, mas nós bendizemos a Deus, porque foi na cruz que Ele pagou o preço da nossa desobediência, da nossa vaidade, da nossa mentira, do nosso pecado, pagou o preço de todos os nossos erros, foi ali. Esta cruz, até naquela sexta-feira, era alvo de contradição, de maldição, e Ele se tornou maldito por nossa própria causa. Eu quero bem dizer ao Senhor, porque o Senhor Jesus mudou a história da cruz. Foi nela que o nosso Senhor mostrou o seu grande amor. Ele se tornou o meio de salvação, não só para mim, mas para todos aqueles que creem. Por isso, no final do culto hoje, nós queremos bem dizer ao Senhor, cantando o hino de número 110, porque eu amo essa cruz, pois foi nela Jesus deu a vida por mim, pecador. Vamos bem dizer, cantando a maravilhosa cruz? Sentido verdadeiro
Falar de cruz é falar de amor. Falar de cruz é falar de salvação, de Salvador. Olha que texto interessante falando sobre a cruz. João 3, versículo 13 em diante. Eu vou ler até o 19. Ora, ninguém subiu ao céu senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, e o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Quem pode falar tanto de amor, senão aquele que amou até o fim? Quem melhor para definir o amor, além daquele que se fez criatura, se fez carne e habitou no meio da própria criatura? Enquanto que os poetas compõem sobre o amor, enquanto que os amantes falam de amor, enquanto que os atores interpretam sobre amor, Deus foi além. Ele amou e amou até o fim. Ele se fez criatura por conta deste amor, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Amor prático, amor claro, amor intenso, amor eterno, abrangente. O amor de Deus para conosco, amor divino. Vamos bendizer o Senhor nosso Deus por conta do seu grande amor, o amor de Deus.
Certo dia, os noticiários avisaram do final da Primeira Grande Guerra Mundial. Sem dúvida, foi uma boa notícia. Foi uma notícia de paz, de contentamento para as famílias. Aqueles que haviam sido enviados para a guerra poderiam voltar para os seus lares e ser recebidos com grande amor, com júbilo, com alegria e com gratidão. As notícias acerca do final da Primeira Grande Guerra foi uma grande notícia, mas ela não evitou a Segunda Grande Guerra. O final da Primeira Grande Guerra não definiu que não haveria mais guerra, porque a Segunda Grande Guerra veio outra vez e matou mais gente do que na Primeira Grande Guerra. Em outra ocasião, o mundo avisou o final de uma gripe chamada espanhola, que havia dizimado 50 milhões de pessoas em todo o globo. 50 milhões! O mundo avisou isso. E quando terminou, o mundo também informou. Acabou, passou a gripe espanhola. O mundo se alegrou com essa notícia, mas essa notícia não impediu que o ebola viesse e matasse gente, que o coronavírus matasse gente também. Quantos não morreram por conta deste Covid em todo o mundo? Mais uma vez, um anjo apresentou-se a alguns pastores e disseram o seguinte, Lucas 2:10. Mas o anjo, porém, lhes disse, não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Que grande notícia! Notícia de alegria para o mundo inteiro, não apenas para aqueles pastores, não apenas para Belém, não apenas para Jerusalém, mas para o mundo todo. Uma notícia boa para o mundo todo que dura até hoje. 33 anos depois, veio uma notícia melhor ainda. A gente acreditava que não poderia ter uma notícia maior, melhor do que saber que o Senhor veio viver conosco, morar conosco. 33 anos depois, uma outra notícia muito maior do que a primeira. Está em Mateus 28 e eu queria ler para nós nos alegrarmos. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e as suas vestes alva como a neve. Os guardas se tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, não temais, porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram ao anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve apenas até aqui. Grande notícia, maior do que a primeira. E esta notícia não foi superada e nunca será superada.
a notícia de que ele ressuscitou. Esta é a maior notícia que nós devemos espalhar entre nós e entre aqueles que ainda não acreditam ou que não sabem. Cristo vive. Aleluia! Cristo vive. E esta é a notícia mais poderosa que se pode dar na terra. Nós precisamos informar neste dia que ele ressuscitou. Vamos bem dizer a ele: Cristo vive. Aleluia! Cristo é vivo. Movendo a pedra, e sentou-se sobre ela. E o anjo respondendo disse às mulheres: Não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito. Vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Amém. Primeira Pedro 3. 1 Pedro 1, 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada no céu para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus, mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Nós queremos bendizer e anunciar que Ele vive. E vamos cantar que Ele vive. E vamos notificar que Ele vive. E aleluia! Cristo é vivo.
as mulheres que foram ao sepulcro onde estava Jesus, onde havia sido sepultado, saíram de lá apavoradas, mas com duas certezas. A primeira certeza que elas saíram de lá é que não havia um corpo lá. Elas entraram, elas viram, conforme o anjo havia anunciado, não havia cadáver lá naquela caverna, naquela tumba, não havia cadáver. Essa certeza elas tiveram, porque elas viram. A outra certeza, a segunda convicção, é que esta notícia do túmulo vazio precisava ser dita. Era uma verdade que precisava ser anunciada. Duas certezas. A primeira é que o túmulo estava vazio, não tinha cadáver. A segunda é que essa notícia tinha que ser divulgada para o maior número possível de pessoas. É isso que a Igreja de Jesus faz. É isso que a Igreja de Jesus comemora hoje. Um túmulo vazio. Uma cruz vazia, um túmulo vazio e um coração cheio de esperança, cheio de alegria, porque nós iremos morar com o Senhor Jesus no céu. Cruz vazia, túmulo vazio, terra cheia da sua glória. Bendito seja o nosso Deus. Bendito seja. Nós iremos agora ouvir um louvor cantado pela Cláudia e pela Débora Fogaça. Em seguida, vamos cantar o hino 110, tá bom? Obrigado. Senhor.
10. A fé cristã, irmãos, não é exclusivista. Não é só nossa ou só para nós. A fé que nós temos em Cristo, ela precisa ser passada para outras pessoas. Precisa ser levada adiante. E eu quero dizer para vocês o que está aqui em 1 Coríntios 6:20. Porque fostes comprado por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Nós somos comprados e precisamos divulgar da vitória do Senhor. Quero convidar você para cantar o hino de número 110. Bendizendo o nosso Deus e anunciando que Ele vive e reina para sempre. No Calvário se ergueu uma cruz sobre o céu, como emblema de afronta e de dor. Mas eu amo essa cruz, foi ali que Jesus deu a vida por mim. Sim, eu sempre amarei essa cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Tem a cruz para mim, atrativo sem fim. Nela foi que Jesus me salvou. Sim, eu sempre amarei essa cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Lá na cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Dela agora provém para mim todo bem. Tenho nela real salvação. Sim, eu sempre amarei essa cruz. Seu triunfo, meu gozo será. Pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano
o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Um dia Ele trocará a cruz por gozo. Um dia Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Nós almejamos chegar a esse dia e aguardamos que Ele venha. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Enquanto não, nós suportamos as dificuldades. Quero convidar o pastor Vinícius que venha aqui clamar ao Senhor, que Ele nos dê força para suportar as diversidades e as lutas, olhando para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, que um dia trocará esta cruz por glória na presença dEle. Por favor, depois da oração dele, nós iremos impetrar a bênção. Nós te adoramos, Senhor, bendizendo o teu santo nome, pois o teu grande amor foi revelado a nós na cruz e na ressurreição do nosso Salvador Jesus, onde encontramos vida, onde encontramos esperança, onde encontramos refúgio, onde encontramos paz. A nossa vida está desenhada pelo Senhor neste grande plano de salvação, ó Deus. Por isso te adoramos, por isso bendizemos o teu nome. E, Pai, nos confortamos nesta esperança. Mesmo vivendo dias difíceis, dias maus, nada pode, Senhor, tirar de nós esta grande promessa do Senhor. Por isso, nós nos alegramos diante de Ti, gratos pelo Senhor Jesus. Amém. Amém. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus, que venceu a morte e tornou a nós mais do que vencedores por meio da sua vitória. Hoje não é um dia comum, não é um dia qualquer, é um dia mais do que especial, porque nós comemoramos a ressurreição do nosso Senhor e Salvador. É a Páscoa, é o Cordeiro Pascual, é o nosso Cordeiro que tirou o pecado do mundo, que tirou o meu pecado. Deus abençoe a sua casa, abençoe o ajuntamento em torno da mesa, Deus abençoe os seus relacionamentos, Deus guarde a sua casa do que é mal, o Senhor te proteja e use você para contar as verdades sobre a ressurreição. Esta notícia vai mudar muitas famílias, restaurar muitos casamentos, abençoar muita gente, vai salvar toda a humanidade. Essa mensagem precisa chegar e você foi comprado por preço para divulgar isso. Deus abençoe você e a sua casa. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça bendita e as misericórdias ternas de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, o consolo e a mediação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo do Senhor, em toda a face da terra, hoje e até a volta gloriosa de Cristo Jesus. Amém. Amém.